brasileiros. Eu estou aqui mais uma vez tentando abrir os olhos das pessoas a respeito da importância dessa opção que elas fazem agora, no próximo domingo, dia 28 de outubro, a respeito das suas vidas, das vidas das outras pessoas, mas principalmente a respeito de você mesmo. Eu tenho ficado embasbacado, eu tenho ficado surpreso com a imbecilidade de alguns. Ou melhor, com a imbecilidade de muitos. Eu me pergunto, como pode uma pessoa em sã consciência, vendo a desgraça que esse Partido dos Trabalhadores fez com o Brasil, ainda defender o Partido dos Trabalhadores, negar o seu voto a Bolsonaro, que é o defensor dos bons valores, dos bons costumes e de Deus. Então, tudo que eu faço, já há alguns anos, que toda decisão que eu tomo, qualquer questionamento que eu tenha a respeito do que fazer ou do que pensar, eu vou buscar orientação através da oração, primeiramente, e depois o Espírito me mostra utilizando a Bíblia, porque eu creio em Deus. Se você diz que você crê em Deus, você é petista, eu já coloquei um vídeo sobre isso. Você é um mentiroso, você é um hipócrita. Você é principalmente um hipócrita, porque você diz uma coisa e faz outra. Já expliquei o porquê que você é hipócrita. Mas eu não conseguia entender o porquê dessa cegueira autoimposta, o porquê dessa teimosia em defender e lutar por um grupo de malfeitores como o Partido dos Trabalhadores. Mas veja o que eles defendem, veja qual é a proposta de governo deles, e você vai ver que essa proposta de governo é a proposta do mal. Na realidade, essa eleição no Brasil é uma guerra. E é uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra entre Deus e o diabo. E cada um deles declara claramente qual é o seu lado. O lema de Bolsonaro é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então você sabe de que lado bem claro está o Bolsonaro. Do outro lado estão aqueles que escarnecem, que se riem, que fazem brincadeiras jocosas a respeito dos princípios e dos valores estabelecidos por Deus na Bíblia Sagrada. O Haddad recebeu de um evangélico petista, uma coisa que é completamente inverossímil, e ele recebeu uma Bíblia, aceitou na frente de todo mundo e quando saiu dali jogou a Bíblia numa lata de lixo. Para você ver como é o tal do PT, como são as pessoas do PT. Essas pessoas, toda a pessoa do PT, as pessoas que lideram, o Haddad, o Lula, a Dilma, o José Dirceu, todos esses líderes do mal estão sendo seguidos por uma tropa do inferno. E essa é a luta entre o bem e o mal. E é você que vai decidir aí no Brasil que lado vai ficar o Brasil, né? Mas eu não entendia, gente, porque não tem condições das pessoas não saberem o que esse desgraçado desse Lula fez. O que essa desgraçada dessa Dilma fez? O que essa desgraçada dessa Gleisi Hoffmann faz? Na boca desse povo, dessas pessoas, não existe a verdade. Eles não se firmaram na verdade, né? Jesus diz bem claro aqui,
Este povo honra-me com seus lábios, lá em Marcos 7, versículos de 6 a 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição, os posicionamentos, a política dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardares a vossa própria tradição, que você pode trocar por política e os seus projetos de governo. Né? Então, eu não consigo entender essa. É bem clara a posição do PT, dessas pessoas, do Haddad. É bem clara e não tem jeito de você não entender, não tem jeito de você usar a desculpa da ignorância, porque é bem clara, entendeu? Quando você vê a proposta do PT, tentando destruir a família, entendeu? Ensinando homossexualidade nas escolas para crianças, entendeu? Para tentar transformá-las em homossexuais já no nascedouro, já nos seus primórdios da vida. Eles estão tentando reproduzir o inferno na Terra. É isso que eles estão tentando fazer, é reproduzir o inferno na Terra, como foi reproduzido em Sodoma e Gomorra. E qual foi o fim de Sodoma e Gomorra? A aniquilação. Aqui a Bíblia diz o seguinte a respeito dessas propostas de lascívia, indecência, homossexualidade. Ele diz assim: por isso Deus entregou os tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. O lesbianismo, né? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A AIDS é um castigo que se iniciou com os homossexuais, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes e inconfessáveis. Então, já está aí a resposta para o Haddad aí no seu kit gay, entendeu? Um país que coloca esses desviados como cidadãos especiais, com direito à bolsa de estudo, com direito a salário. Se você é bandido, se você é travesti, se você é transformista, se você é homossexual, você é considerado um cidadão especial e você tem um salário mínimo dado de graça por mês só para você ser uma coisa escusa, só porque você optou por agir de forma diferente aquilo que Deus estabelece. Isso é prêmio vindo do inferno. Entendeu?
Então aqui, ele, aqui na Bíblia, ele explica muito bem por que essas pessoas são teimosas, e por que elas não dão ouvido ao que Deus diz, né? Deixa eu encontrar aqui nas minhas marcações. Jair Bolsonaro vem defendendo os valores éticos e os princípios bíblicos e os princípios de Deus, e as pessoas têm, os petistas têm tido resistência com respeito a isso. Tudo que ele fala, as pessoas têm ódio de tudo que ele fala, de tudo que ele diz e tudo que ele representa, porque ele representa o lado de Deus. Eles representam os adoradores de Deus. E essas pessoas são adoradores do diabo. Essa é uma guerra entre Deus e o diabo. Isso é uma guerra entre o bem e o mal, né? Então, todos vão para o julgamento. Todos. Aqueles que são de Deus vão para a glória. E aqueles que são do diabo vão para a condenação. Em tudo que o Jair Bolsonaro defende está a luz. Em tudo em que o Partido dos Trabalhadores prega estão as trevas. Em tudo que Jair Bolsonaro diz está a luz. Em tudo que o Haddad diz estão as trevas. Vejam o que diz a Bíblia aqui, em João 3, versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se você ama o PT, é porque as suas obras são más. E elas se igualam à do PT. É porque aquilo que há dentro do seu coração é igual, vibra na mesma frequência das vibrações que vibram no PT. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, a fim de não serem questionadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então ficou bem claro aí que existem dois lados, certo? E como que essas pessoas se negam a ver? Acabei de ver uma mulher imbecil aí, amiga da Marilene, dizendo que o Bolsonaro vai levar todo mundo pro brejo. Uma Maria da Vida aí, Gondim, não sei. E eu dei a resposta para ela, porque eu dou resposta na hora, entendeu? Demonstrando exatamente o que ela é, a quem ela segue, a quem ela adora. Ela não adora a Deus, ela adora o diabo. E é por isso que ela está do lado que está, ela está do lado do diabo. Então, a explicação, por que essas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, por que essas pessoas não querem ouvir a palavra da luz. Aqui no capítulo 8 do livro de João, está dito o seguinte, versículo 43 e 44. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Será que você não está vendo aí o quadro do Lula? Que é uma pessoa que se gaba das mentiras que contava lá na França? Da quantidade de gente que ele matou, o prefeito de Santo André, o prefeito de Campinas,
As testemunhas todas foram assassinadas. Entendeu? Mais recentemente, já tem 2 ou 3 pessoas que morreram naquela mesma pensão em que vivia o Adélio. O PT continua matando e matando muito. Mas ele comprou os juízes e colocou os juízes na mais alta corte de justiça para poder fazer tudo com desmando e se dar bem. O PT continua matando, inclusive tentou matar o Jair Bolsonaro, que foi salvo por Deus. Que se fosse outra pessoa, se fosse eu ou você que tivesse sido esfaqueado daquela forma, bal, amigão, a gente já estava morto. Entendeu? Então vou repetir. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida, o pai de vocês é o Lula. Esse Lula foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Será que não está ficando claro para vocês, cara? O que mais você precisa? Eu sei que nada disso vai mudar a opinião de vocês. Eu sei que nada disso vai mudar a opinião de vocês. Né? Então, eu gravei esse vídeo para que fique bem definida na mente de vocês em que tipo de guerra vocês estão. Tá? Existe de um lado Deus e do outro lado o diabo. Existe de um lado a luz e do outro lado as trevas. E não venha me dizer que você não percebe isso. Você percebe, mas o seu coração está tomado. Ou o seu coração está tomado por Deus, ou o seu coração está tomado pelo diabo. E a sua escolha é que vai refletir isso e que vai definir qual é o seu destino. Se é junto com Deus ou se é junto do diabo. Isso está com você. Você não é obrigado a tomar nenhum lado. Mas você vai tomar um lado. Não existe murismo espiritual. Já disse isso no outro vídeo. Se você pensa que você pode se alijar dessa batalha e fazer igual Pôncio Pilatos que lavou as mãos, você lava a mão, mas não lava o rabo. Entendeu? Você vai ficar com o rabo preso por causa da sua decisão de defender o PT. Entendeu? Ou você segue a Deus, ou você segue a luz, ou você segue aquele que defende os princípios de Deus, que se chama Jair Messias Bolsonaro, ou você segue o diabo, que é Lula, o Partido dos Trabalhadores, Haddad, Gleisi Hoffmann, Dilma, José Dirceu e todos esses canalhas que querem escravizar o Brasil, transformar os brasileiros em escravos, como em Cuba, na Venezuela, no Congo e em todo o país comunista. A verdade é muito simples e está bem clara para todo mundo ver. Está bem clara para todo mundo ver. Depende, agora você tem direito à opção. Mas não tem a opção de você não fazer a sua opção. Você vai definir para onde você vai pelo sim, pelo não e pela ausência de opção. Se você decidir se ausentar dessa escolha, você já está condenado. Ou você pensa que Pôncio Pilatos vai para o céu? Não existe murismo. E é que fique bem claro na sua mente que tipo de opção você está fazendo. Você está determinando qual será a sua última morada. Sua última morada não vai ser aqui no chão. No chão, o seu corpo vai ficar no chão. Ele vai voltar à terra que o formou, que o deu.
Mas o seu espírito vai viver aonde você escolher viver. Você pode escolher viver com Deus. Para viver com Deus, você tem que cumprir a sua missão, você tem que ouvir as palavras de Deus e segui-las e praticá-las. Você tem que obedecer a Deus. Se você quiser a outra opção, que é o diabo, você tem que seguir ao diabo, e seguir ao diabo é seguir Lula e toda essa canalhada que está aí no Brasil, Partido dos Trabalhadores, entendeu? E você vai instalar no Brasil o caos total, a indecência, a promiscuidade, já ensinada nas crianças, transformando o Brasil numa Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra era um lugarzinho muito pequenininho, o Brasil é um continente. Então vai ser uma Sodoma e Gomorra criada a Todd, entendeu? Imensa. E é nessa Sodoma e Gomorra imensa que vão proliferar as tropas do diabo para a batalha final. Então você escolhe agora, dia 28, qual é o destino da nação e qual é o destino do seu espírito. É você que decide. Mas depois não tem, eu fui enganado. Bem, você não foi enganado. Estes vídeos que eu estou gravando e que muitas outras pessoas gravam, o que os pastores estão pregando, os que os padres honestos estão falando, entendeu? Porque existem padres hipócritas, pastores hipócritas, entendeu? Que buscam o benefício de Baal, de dinheiro, entendeu? E que são defensores desse Partido dos Trabalhadores. E são comunistas. Mas eu estou falando daqueles padres honestos, sinceros, os pastores honestos e sinceros, e todo homem de Deus honesto e sincero. Esses estão claramente, eles não há outra opção para eles a não ser Bolsonaro, que é aquele que defende os princípios e os valores de Deus. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse é o lema daquele do Filho da Luz, daquele do Filho de Deus, aquele que segue a Deus e aos princípios de Deus. Ele e a família toda dele. E todos aqueles que seguem a Bolsonaro. Porque é o líder que Deus instituiu para renovar, para acabar, para fazer uma limpeza nesse país e retirar esse câncer que está entranhado aí nesse corpo brasileiro. Então, está com você. Se você é contra Jair Bolsonaro, você é contra Deus, porque Bolsonaro defende Deus. Se você é votante, se você vai votar no Partido dos Trabalhadores, em Haddad, Lula, Dilma, Zé Disseu e essa canalhada, você é do diabo, porque é ao diabo que eles obedecem. E quando eles praticam a política deles, quando eles fazem o seu plano de governo, eles dão uma importância total aos princípios do diabo. A homossexualidade, a mentira, a escravidão, entendeu? O totalitarismo, entendeu? Então, isso tudo é o Partido dos Trabalhadores. Toda coisa ruim que existe na face da terra está nesse partido, nas pessoas desse partido. É você que decide para onde vai o seu espírito. Você não decide para onde vai o seu corpo. O seu corpo vai para a terra, mas o seu espírito tem duas opções. Tem Deus e tem o diabo. Tem o céu e tem o inferno. E é você que decide, nessa eleição, de que lado você vai estar. Onde o seu espírito permanecerá por toda a eternidade. Leve isso em consideração. E que Deus abençoe os que são de Deus.